Pessoal, vamos iniciar a segunda aula, dando continuidade à nossa revisão matemática, né? Hoje falando sobre integrais de linha, superfície e volume, espaço dimensional. E em seguida a gente começa a falar sobre as operações diferenciais no espaço 3D, certo? Então, integrais de linha primeiro, superfície e volume. Eu faço assim, ele faz em linha reta. Quero que ele faça assim. E em seguida a gente vai falar sobre a primeira operação diferencial gradiente e sobre o operador que vai aparecer em todas as equações de Maxwell, o operador Nabla. Então, começando aí pelo tópico de integrais de linha. A gente define um caminho, né? Caminho que é um pedaço de segmentos, com interseção de duas superfícies no espaço dimensional. Tá? Uma superfície, então você tem interseção, né, de duas superfícies, digamos S1 e S2, interceptam e formam um segmento curvilíneo qualquer, certo? E o que é uma superfície no espaço tridimensional, né? É algo dado por uma relação entre coordenadas. Por exemplo, S de x, y, z igual a zero. Essa é uma relação de coordenadas. Cosseno de xy mais z igual a zero. É uma relação de coordenadas. Pode ser uma superfície, pode não ter solução. E se tiver solução, múltiplas soluções, vai cair numa superfície. Certo? S de x, y, z, t igual a zero vai ser uma superfície no espaço quadridimensional. Né? Se for duas variáveis, x, y igual a zero vai ser, você pode pensar que é uma superfície no espaço bidimensional. E assim por diante. Né? Então, a gente vai trabalhar no espaço nosso, geométrico. Então, uma superfície vai ser essa equação. E um caminho, vamos chamar de C, né, é a interseção de duas superfícies. Né? Ou seja, você tem que resolver um conjunto de duas equações, né, e expressar uma variável em termos de outras duas, com essas duas equações. Né? Por exemplo, S1 igual a zero e S2 igual a zero são duas equações, são duas superfícies interceptando, formando um caminho, tá? Como, por exemplo, nessa ilustração aqui. Tá? Tá? Superfície S1, S2 se interceptam nesse caminho aqui. Tá? Tá bom? Então, você tem... Isso é um caminho. Tá? A gente, às vezes, quer integrar em cima de um domínio que é um caminho, e não uma superfície nem um volume. Né? Esse tipo de integração chama-se integral de linha. Né? O domínio de integração é sobre os pontos do caminho. Então, se você tem uma função de três variáveis, né, f de x, y, z, certo? E a gente pode formar um tipo de integral que é a integral de linha sobre C com respeito a uma variável, tá certo? Então, o domínio de integração é o caminho C. Mas a integração é com respeito a uma variável x ou y, z, ou r ou θ ou φ, etc. Então, a gente tem esse conceito. Integral de linha sobre o domínio C, que é um caminho, mas com respeito a apenas uma variável. Né? Por exemplo, aqui a variável u qualquer. Suponha que esse u seja x, né? Então, você tem aqui dois pontos no espaço, tem um caminho C, né? P1 tem coordenadas x1, y1, z1, P2 tem coordenadas x2, y2, z2, né? Coordenada inicial e final. Então, você forma essa integral com relação à variável x, que eu estou botando aqui subscrito, de P1 a P2, sobre C, tá?
Então, isso aqui é sobre C, não está mostrado aqui, mas sobre esse caminho C. Da função f de x. Ora, para calcular essa integral, eu tenho que expressar todo mundo em relação à variável x. Eu falo com a integral de uma variável tradicional que você já conhece. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu vou na equação do caminho, tá certo? Expresso, são duas equações, né? Mexo nas equações para expressar y em função de x e z em função de x. Eu jogo aqui dentro, né? Então eu fico aí com essa integral de x. Quando eu fizer essa expressão todo mundo em relação a x, a coordenada inicial de integração é quem? Potencial x1, coordenada x dele, né? Ou final x2. Então você tem dx, f de quem? De x, y de x, você tem que saber fazer isso, parametrizar, né, em relação a uma variável, z de x, dx. Pronto. Está, digamos assim, resolvido o problema conceitualmente, né? Você integrou com relação à variável x sobre o caminho C, porque você está usando as equações do caminho. Isso aqui vira uma função f grande de x, você tem que integrar o que você já conhece, tradicional. Né? Vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar essa função aqui, tá certo? F igual a 2x mais y mais z2. Vamos pegar um caminho que é a interseção dos planos y igual a x, né? E z igual a x. Certo? Dois pontos. Ponto inicial, 0, 0, 0, origem, ponto final, ponto, coordenadas 1, 1, 1. Certo? Vamos calcular nesse exemplo aqui a integral com relação à variável y sobre esse caminho C. Olha, esse caminho tem de dois planos, né? Se a gente olhar direitinho aqui, vai dar uma reta, certo? Esse plano aqui, marronzinho, é o z igual a x, certo? Ele corta o plano de xz no meio, 45 graus. E esse plano azul aqui é o plano x igual a y. A interseção desses dois planos, né, vai dar... Isso aqui está meio confuso, né? Isso aqui está errado, esse desenho. Aqui não é o ponto 1. O caminho C é esse, que vai de 0, 0, 0, sobre os dois planos, né? Na interseção. Esse aqui é o plano ponto P1, certo? Então, essa é a interseção. Para que vocês não estejam no livro. Hã? O plano vermelho está marcado. Acho que está bem, está enganando, mas está certo. Não, mas o C é isso aí mesmo. Não é esse outro, não. É um errozinho aqui, certo? Espero que eu não tenha feito esse erro no livro. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele está fora do... Né, esse caminho aqui não está nos dois. Esse aqui está nos dois, tá certo? Interseção, né? Bom, então o que tem que fazer aí nesse problema, né? A função essa função aqui, uma função escalar, tá certo? Eu tenho que parametrizar todo mundo em relação a y aqui, né? A equação é y igual a x. Então, uma equação é x igual a y, né? X igual a y. A outra é x igual a z mais x igual a y, então z igual a y. Ou seja, ambos x e y, x e z são iguais a y, vai ficar 2y mais y dá 3y mais y2. Então, a função, depois de parametrizar, f de x de y, nesse exemplo, y, z de y, ficou quem? 3y mais y2. A coordenada inicial é y1 igual a 0. A coordenada final é y2 igual a 1. Coordenada 1, né? Então, pronto, essa integral aí. Certo? E y vai dar o quê? Integral de 0 a 1, dy
3y mais y2. E aí, quanto é que é a integral de y de y? A gente tem que saber isso de cabeça aqui, pessoal. Tem que saber de cabeça de integral de potência. Y2 sobre 2. Y2 de y dá quanto? Pronto. Então, calculou isso aqui, tá certo? Vou botar aqui. Y2 sobre 2 vezes 3 mais Y3 sobre 3, certo? Daí isso aonde? De 0 a 1. Aí basta calcular o valor da integral no limite. Calcular um número que vai dar o número final aí, 11/6 nesse exemplo aí, certo? Ok, pessoal? Então, integração de linha recai na integral tradicional, unidimensional, que a gente já conhece. Tem que saber parametrizar, certo? Tem que usar a equação no caminho para fazer isso. Tá, então vamos agora generalizar um pouco mais o conceito. As integrais de linha que a gente vai fazer daqui de agora em diante, todas vão recair, depois que você mexe nas coisas, em integrais de linha com relação a uma variável. Tá bom? Sempre vai acontecer isso. Tá? Depois que mexe em tudo, sempre cai nesse tipo de integração. Por isso que é importante ele ter introduzido. Né? Próximo conceito é esse aqui, ó. Integral de linha com respeito ao deslocamento ao longo do caminho, certo? Aí já é um pouco diferente, né? Então, no domínio, que é o caminho, e a variável de integração é o comprimento ao longo do caminho. A diferencial que aparece na integral agora é o próprio comprimento diferencial, dl. Né? E agora a gente tem que parametrizar isso de alguma forma em termos de uma das variáveis para poder calcular. A gente tem que saber como é que é esse dl aqui, certo? Como é que a gente parametriza esse dl? Né? Olha, vamos ver aqui. O que é um dl? Bom, daí a gente usa a nossa álgebra vetorial. Né? dl tem um vetorzinho, que é um deslocamento diferencial, que se você for calcular, vai ter componentes o quê? dx, dy, dz. Então, dl é um vetorzinho, tá certo? Errado aqui, peraí. Esse vetorzinho aqui, né? Eu devia usar a forma original. Contraprodutividade, isso aqui. Então, em cartesianas, tá? Estou dando um exemplo cartesiano. Tem cilindros, assim, etc. Cartesianas. dx na direção x mais dy na direção y mais dz na direção z. dl é a magnitude, é o deslocamento diferencial. É o módulo disso aqui. dl daqui, certo? Então, eu faço o quê? dl, produto escalar, raiz quadrada, né? Nossa definição boba que ele definiu lá no começo, mas que é importante, sabe? Poderosa, né? dl escalar dl. Tá? Isso aqui dá o quê? Dx ao quadrado, né? Mais dy ao quadrado. Mais dz ao quadrado. Certo? Bom, então, se eu conseguir parametrizar todo mundo, porque veja, ele está fazendo aqui, ó, eu vou parametrizar em termos de uma variável. Se eu conseguir parametrizar em relação a x, eu vou pegar aqui, pegar esse dx ao quadrado e botar em evidência, certo? dx. Botei aqui, dx ao quadrado desse, extrair da raiz quadrada, né? 1 mais o quê? dy dx ao quadrado mais dz dx ao quadrado. Dois detalhes aqui, pessoal. Importante que tem que nunca esquecer. Diferencial saiu da raiz quadrada com sinal positivo aqui, não foi? Podia ser negativo. Né? Diferencial de integração é sempre positiva. No final da integração que você vê onde é que é o início e o fim. Você sempre bota o número positivo lá, certo? Sem sinal, dx. Então, eu posso fazer isso sem nenhum problema, não tem problema. Segundo, o que é isso aqui? dy dx, dz dx. Eu tenho as equações y de x, que são as equações das superfícies. Tem y de x, depois que eu mexo, e z de x. Então, isso aqui são essas derivadas, dy dx, dz dx. Então, parametrizei em relação a x, certo? Então, como é que ficou a minha integral?
Minha integral com respeito à variável L, que é o comprimento ao longo do caminho, vai dar o quê? Ponto inicial é x1, ponto final é x2, porque eu estou parametrizando em relação a x. Dx. Aí ficou f de quem? X, y de x, z de x. E apareceu esse fator aqui. Dx já está aqui, né? A raiz quadrada aqui de 1 mais essas derivadas que eu vou calcular sabendo a equação do caminho. Certo? Então fica assim. Isso aqui tudinho é o quê? É uma função, depois que você fizer toda essa confusão aqui de calcular, uma função de x. Vira uma integral unidimensional tradicional. Certo? Então aparece um fator não linear, que é dx vezes uma raiz quadrada maluca aqui, que é exatamente o fato de você parametrizar o caminho, a variável ao longo do caminho em relação ao x, ou ao y, ao z, ou a r, etc. Certo? Então, veja, como eu falei, recai numa integral, né, com relação à variável. Eu posso parametrizar também em relação a outras variáveis, né? Eu faria o quê? Posso parametrizar em relação a y e em relação a z. Em cada caso, eu faço o quê? Nessa etapa aqui, né, eu vou calcular o dl. Se eu for calcular em y, se for mais fácil, por exemplo, parametrizar em relação a y, então o meu dl, eu vou parametrizar, é o mesmo dl, né? Eu vou botar o dy ao quadrado na evidência e tirar da raiz quadrada, vai ficar isso aqui, né? dx dy ao quadrado, derivada de x em relação a y, mais 1, mais dz dx ao quadrado. Eu faria desse jeito. dy. Então aqui ficou a função de y, né? Variável de integração é quem agora? Y. Se for z, parâmetro, e fazer as derivadas em relação a z. Ok? Tá. E se eu quiser fazer isso em outro sistema de coordenadas, como é que eu faço? Quem é DL num outro sistema qualquer? Né? Bom, vamos botar um sistema qualquer para não ficar falando particularmente de um sistema ou de outro. Vamos chamar de sistema de UVW. Né? Esse UVW pode ser os 12 sistemas de coordenadas que existem. A gente vai restringir para os nossos 3 só. Tá? Mas o DL, o que ele vai ter como componente? Né? Num sistema de coordenadas curvilíneas. Né? Aqui está o sistema genérico mostrado. Superfícies coordenadas SU, certo? O AU é ortogonal a SU, né? Essa é a definição, certo? Superfície coordenada SV, o AV é ortogonal a FV constante. Superfície coordenada SW, a W é ortogonal a constante. É um sistema cíclico ortonormal, versores mutuamente ortogonais, naquela sequência cíclica, o VW, né? O que nós temos de particularidade? Em geral, as coordenadas, as diferenciais de coordenadas, às vezes não são comprimentos, são números. Né? Então, sempre tem, para você calcular um comprimento numa direção, você tem que, às vezes, colocar um fator de escala, parâmetro, e multiplicar pela diferencial de coordenadas. Você tem um comprimento naquela direção. Certo? Então, você tem, em geral, né, essas 3 formas de definir os comprimentos, tá certo? A gente, vamos ver aqui como é que seria. No sistema de coordenadas x, y, z, esses parâmetros h são todos unitários, né? dl na direção x é dx, que é 1 dx, na direção y é 1 dy, na direção w é 1 dw. No sistema RFZ, né? Quem são os parâmetros, né? A gente vai ver quem são os comprimentos na direção radial, na direção azimutal e na direção axial, né? Na direção radial, o comprimento é dr, certo? Então, H1 é 1 dr, né? Na direção azimutal, o comprimento é um arco de circunferência. Se você varia φ de dφ,
você está a distância R da origem, você produz um comprimento R dφ. Você tem um H2 igual a R. Na direção axial, o dl na direção Z é o próprio dz. O H3 igual a 1. Né? Certo? Seus parâmetros H. Né? Daí você tem o dl em cilíndricas. Em esféricas, como é que seria? Direção radial. Comprimento na direção radial é 1 vezes dr, que é a variação radial, né? Da direção do versor a θ, que é esse versor que faz isso aqui, certo? Esse aqui é o a θ. Se você faz uma variação de θ, né? Polar, você está numa esfera de raio R, aí você produz um comprimento R de θ. O H2 vale R. Né? Finalmente, se você está a uma distância R, a um ângulo polar θ e varia φ de dφ, que está aqui mostrado, ó, olhando aqui a projeção no plano, tá certo? Então você está numa circunferência de raio que é R, isso aqui é θ, né? Seno de θ, certo? Então é o raio da circunferência R seno θ, e o comprimento vai ser esse arcozinho aqui, que é R seno θ dφ. Então, o H3 é R seno de θ, né? Então, o que nós observamos nesses casos aí? Esses parâmetros H são funções das coordenadas, né? Em princípio, em geral, tá? Não são números fixos. Depende das coordenadas. Em alguns casos são números fixos, em outros casos depende das coordenadas. Né? Então, você tem aí o dl nos vários sistemas, né? Certo? Ou seja, vou fazer aqui um caso simples aqui. Quem em coordenadas cilíndricas, por exemplo, né? Tem o dl. Agora, o dl é igual a quem? Vou botar assim, dr a r, né? Um du mais H2, que é R dφ, mais R seno θ. Não, desculpe, isso aqui a gente está em cilíndrica, né? Mais dz a z. E aí você pode calcular a magnitude, vai dar o quê? Por exemplo, dl, parametrizando em relação a φ, por exemplo. Certo? O dl ao quadrado vai dar o quê, né? dr ao quadrado mais R2 dφ ao quadrado mais dz ao quadrado. Se eu fosse fácil para mim parametrizar esse dl em relação a φ, eu faria dφ em evidência, certo? Teria o quê? Tá assim. Sim, não, sim. dr dφ ao quadrado mais R2 mais dz dφ ao quadrado. Só que lembre-se, quando eu parametrizei em relação a φ, isso é função de φ, certo? Essa derivada é expressa em relação a φ, isso é derivada também. Então isso aqui dá uma função de φ todinho. Está todo mundo vendo integral em φ, se for 0 a 2φ, vai ser 0 a 2φ, integral do que for lá da função. Certo? Bom, o que a gente falou agora foi integral de linha envolvendo uma função escalar, né? Uma variável, num domínio dado por um caminho C, com relação à variável ao longo do caminho. Bom, e temos também as integrais de linha envolvendo vetores. Certo? Então, a gente pode construir vários tipos de integrais, tá certo? Pode acontecer isso aqui, ó. Função escalar vezes o vetor de deslocamento diferencial, né?
Esse é um tipo de integral de linha que pode aparecer, tá certo? Né? Vai dar no final da integração, vai dar um vetor. Aqui você tem um outro exemplo em que o dl é o elemento de comprimento escalar, e aqui tem um vetor, f vezes dl, de novo tem um vetor aqui. Aqui tem um outro exemplo que vai dar um vetor também, do produto vetorial do dl com o vetor f. Tá? Aqui é deslocamento vetorial, né? Aqui é deslocamento escalar e deslocamento vetorial. E tem essa integral aqui específica, que é do produto escalar de dl com f. Tradicionalmente denominado de integral de linha do vetor f. Todo mundo aqui é integral de linha, certo? Mas essa é chamada de integral de linha do vetor f, tradicionalmente. Porque ela tem um significado físico importante na teoria eletromagnética e em outras áreas da física. Né? Então, ela aparece, tem um significado. O que nós temos aqui, né? Você tem aqui o caminho. Isso aqui é o deslocamento, o vetor de deslocamento diferencial. E aqui é o versor T, que é tangente ao caminho num ponto, né, onde você está determinando o DL. Né? Então, veja, o DL vetor, né, o DL vetor, ele é magnitude vezes o versor T. Então, quando eu faço produto escalar de DL com F, o que eu estou fazendo é o quê? Pegando o F, fazendo produto escalar com o versor T e multiplicando por DL. Isso aqui é a projeção de F, né, na direção tangente, tá, ao caminho. Então, você está calculando a integral da projeção de F tangente ao caminho o tempo todo. Tá? E o elemento diferencial seria isso aqui. Né? Então, é isso que a gente... Ou seja, recai em que integral? Né? Quando eu faço isso aqui, você tem projeção de F vira a função escalar, pois é L que transforma-se naquela integral tradicional com relação ao deslocamento ao longo do caminho. Né? Tá certo? Especificamente, tem um tipo de integração de linha quando o caminho é fechado, que vai ter um significado físico, tá certo? Tem campos cuja integral fechada dá zero. Tá? Tem campos que não dá zero. Tá? Campo, mesmo você sabe, sem saber quem é o campo, pela natureza dele, você sabe que ele tem essa propriedade integral fechada igual a zero. São chamados campos conservativos. Né? Então, essa integral, quando ela é fechada no caminho fechado, ela vai ter essa notação, círculozinho aqui, tá certo? E isso é chamado de circulação de F, né? Que tem um significado físico, como eu falei. Por convenção, essa integral, quando a gente calcula essa circulação fisicamente mesmo, a gente usa a regra da mão direita. A área está sempre do lado esquerdo do trajetório que você faz. Certo? A normal, digamos, está no sentido do polegar. Então, a gente faz assim sempre. A gente não faz ao contrário. Se eu fizer, por exemplo, ao contrário, a integração desse jeito, eu estou calculando relacionada a uma coisa que vai acontecer, que é o rotacional, que a gente vai falar, nessa direção de baixo, no sentido de baixo, certo? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou associando a um sentido de versor, né, que é o sentido do polegar. Então, por convenção, a gente vai sempre calcular as circulações desse jeito, com a área do lado esquerdo, certo? Ok? Bom, se você tem um vetor expresso no sistema UVW, né, um vetor F, no sistema VW ele tem três componentes, né? Uma na direção do AU, que é o versor, primeiro versor, componente U, que depende de quem? De U, de V e de W, né? Mais a V, que depende de quem? De U, de V e de W. Ou o tempo também, né? Quando chegar em eletromag 2, e no final desse curso também, ele vai ter o tempo no meio, certo? Mais a W, FW e o VW. E como o DL, nós sabemos quem é, né? DL é igual a quem? Ao
botar assim, o versor primeiro, H1DU, mais AV, H2DV, mais AW, H3DW. Certo? Então, F escalar DL fica como, né? Lembre-se que são funções aqui, não pode nem tirar do integral, ele não sabe quem são esses parâmetros aqui, né? Vai ficar integral logo, né? Integral, tá certo? De FDL vai dar, então, com relação à variável U, né? Estou botando no caminho C qualquer, certo? Sobre o caminho C, que é com relação à variável U. Então, vai ser H1FU, né? Vou tirar os argumentos agora. Mais. Então, observe, o que está acontecendo aqui? A gente está recaindo em integrais com relação a uma variável, né? Foi a introdução da nossa aula, né? H3FW. Tá? Então, a gente tem que parametrizar em cada caso em relação aqui a U, em relação a V, em relação a W. Daí recaio em funções escalares agora, tá certo? Essa aqui é a função escalar, essa aqui é outra, essa aqui é outra. E essas integrações, né? Vou fazer um exemplozinho aqui. Considere esse campo vetorial aí. Tem dois componentes apenas. Então, esse campo está no plano XY, né? XY mais Y2 a Y. Caminho fechado aqui, ó, composto de 3 segmentos de reta. C1, C2 e C3. Né? Então, a gente vai calcular uma circulação para esse caso aqui específico, né? E são as coordenadas dos pontos 0, 0, aqui é 2, 0, aqui é 2, 2, aqui é 0, 2, né? E igual a 2. Quem são os caminhos C1, C2 e C3? Então, vamos formalmente usar nosso conhecimento de superfície, né? Qual é a primeira superfície? Bom, isso aqui está no plano Z igual a 0. Primeira superfície é Z igual a 0. Interseção de duas superfícies, né? A segunda, essa superfície aqui, ó, igualmente desviada de X e Y, que é um plano X igual a Y, certo? Então, essa interseção dá uma reta infinita, né? Só que esse segmento aqui que vai daqui para cá. Então, o caminho C1 é a interseção dessas duas superfícies, dois planos. Né? C2 é, mais uma vez, Z igual a 0 e Y fixado em 2. Que dá uma reta paralela ao eixo X. C3, de novo, Z igual a 0, está todo mundo Z igual a 0, e X igual a 0, que é essa reta aqui. Né? Então, a gente tem que também, observe, né? A gente tem que calcular o vetor no domínio, em cada domínio. O que é um domínio? O vetor sobre C1, não o vetor em qualquer lugar. Tem que ser sobre C1, tá? Então, sobre C1, ó, Y igual a X, né? Z igual a 0, mas ele não depende de Z. Y igual a X vai dar Y2, ou X2, né? X vezes X dá X2, mais Y2, Y igual a X, mais X2 dá Y. Tá? Quem é DL em cartesianos, em geral? Quem é DL? Vou botar aqui, separado. DL em cartesianos é dx a x mais dy a y mais dz a z. E no plano XY, quem é DL? Olha, Z igual a 0. DZ igual a quanto? 0. Tá? Então não tem esse componente, como a gente esperava. Tá? Dx a x mais dy a y. Tá? Só que y igual a x, né?
Então, nesse caso específico, desse domínio, o DL dá dx a x mais a y. Né? Certo? Então, ficamos com esse caso particular aqui. Ó. Dx a x mais a y, a gente faz pelo escalar aqui, tá certo? No segundo segmento, z0 e y é fixo, igual a 2, vai dar 2x a x mais 2 ao quadrado, dá 4 a y. Y fixo, dy vale 0. Então, o dl vai ser quem? Dx a x mais dy dá 0, mais dz a 0 dá 0. Agora, observe o detalhe, tá? Muitas vezes a gente erra pensando, não, o dl aqui é menos dx. Não é. O dl é mais dx a x. Tá? Quando eu integrar no final, a gente vê onde é que estão os limites. Mas nunca cometa o erro de botar um sinal. Ah, estou indo para trás, então eu vou botar dx igual a menos dx. Não. A integral que vai dizer isso. Certo? Então dá dx aqui. E finalmente, C3 y é fixado em 0. Aliás, desculpa, x é 0, né? Seguido a 0. Y é variável, né? F da y2 a y. E dl de novo, né? Para baixo, mas é dl igual a dy a y. Mais dy a y. Né? Então, se eu fizer o plano escalar aqui, vai dar o quê? x2 dx, 1 mais 1 dá 2. 2x2 dx. Né? Segundo caminho, 2x dx. Certo? E no terceiro, y2 dy. Limite de integração. No primeiro caminho, x varia de 0 a 2, né? Segundo caminho, integrar em relação a x de novo, x varia de 2 até 0. Terceiro caminho, y varia de 2 até 0. Pronto, é nesse limite que a gente vai ver o sinal da integral. Tá? Mais uma vez, né? x3 sobre 3, x2 sobre 2 vezes 2 dá x2, y3 sobre 3, e vai dar um número novamente, no caso, menos 4 terços. Certo? Então, esse campo, ele não é, digamos assim, a gente vai ver depois, ele não seria conservativo, né? Integral de circulação não nula. Certo? Esse não poderia ser um campo eletrostático, por exemplo, né? Que tem circulação nula, como a gente vai descobrir depois. Muito bem. Segundo tipo de integração é a integral de superfície, né? Então, integral de linha, integral simples, aí aparece integral dupla, né? Você vai ter produto de dois diferenciais, formando uma área diferencial, e você vai ter integral num domínio que é uma superfície agora. Né? A gente tem várias integrais de superfície, tá certo? Mas vamos começar com essa mais simples aqui. Integral de uma função f, né? Sobre a superfície sigma. Certo? Eu posso fazer, por exemplo, esse f aqui pode ser uma densidade de carga de superfície. Você tem carga numa superfície condutora qualquer, certo? Tem uma densidade qualquer. Então, você integra essa função densidade, obtém a carga nessa superfície. Né? Você tem um elemento de área, que é um elemento diferencial, a gente vai comentar aqui, no contexto desse tipo de integral, que é um pouco diferente. A integral da projeção de f na direção normal, né? A superfície, vezes o elemento de área. Isso aqui chama de fluxo de f através da superfície sigma. Fluxo serve para muitas coisas. Eu posso o pessoal evapora metais em superfícies, né? Ele pega um metal, bota numa certa distância, sabe? Pega aqui, por exemplo, né? Bota aqui um pedaço de vidro, tá? Vem aqui com a bolinha, bota
numa campânula de tungstênio, aquece, esse metal evapora, certo? Né? Então, é importante calcular o fluxo de material através de uma superfície, em particular, quanto de material vai ser depositado para uma determinada quantidade de tempo. Tá? Então, fluxo é para essas coisas, né? Fluxo de partículas, fluxo de um líquido através de um duto, né? Tem todos esses conceitos. Fluxo é isso, certo? Nós temos fluxo elétrico, né? Tem lei de Gauss, que tem a ver com fluxo elétrico. Então, fluxo, você tem que saber quem é o campo vetorial para poder entender direito. Pode ser um campo de velocidade, pode ser um vetor campo elétrico, por exemplo. Certo? Então, você tem esse tipo de coisa. Pode ser corrente elétrica, por exemplo, né? Fluxo de partículas com velocidade, tá certo? Partículas eletrizadas. Qual a corrente que passa na seção transversal de um condutor? Então, você tem que saber quem é esse campo vetorial que você vai precisar usar para calcular essa corrente, né? Então, tem sempre esse fluxo sempre aparece para a gente calcular. Então, o que é essencialmente? Se há fluxo, é porque tem projeção do vetor na direção normal da superfície. Se o vetor está na superfície, não tem nada para usar na superfície, certo? Tem que ter uma projeção. Então, é por isso que a gente define dessa forma, né? A projeção de F na direção normal, né? Vezes o elemento de área. É isso que a gente chama do fluxo do F através de sigma. A gente tem que definir esse vetor aqui, que é na direção normal, superfície, vezes o elemento de área, que a gente chama o vetor área diferencial. Né? Esse vetorzinho aqui, de sigma, por definição, né? Magnitude é elemento de área em metros quadrados, tá? A normal, a superfície. Então, isso aqui é chamado de vetor área diferencial. E essa quantidade é o fluxo de F através de sigma, que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Isso aqui deu o quê? F projetado na direção normal, vezes elemento de área. Certo? Então, essa é uma quantidade que mede alguma coisa, mede corrente elétrica, mede fluxo de líquido e assim por diante. Tá? Fluxo de massa, como nesse caso aqui. Tem outras integrais também, tá, pessoal? Para ilustrar aqui, quer dizer, esse é um tipo de integral que tem um significado importante, e existem outras integrais. Eu posso fazer também integral de sigma vetorial F, né? Isso pode acontecer, tá? Vai aparecer na realidade esse tipo de integral em um outro caso, mas aqui a gente chama de fluxo essa aqui. Dá um escalar, né? Isso aqui dá um vetor, certo? Ok? Muito bem. Bom, e daí tem que saber, bom, e quem é de sigma, né? Quem é o vetor de sigma, porque a magnitude dele dá um elemento de área, certo? Então, vamos olhar aqui nosso sistema de coordenadas curvilíneas novamente. Aqui, ó. Aqui está as direções U, V e W do sistema genérico. Né? Essa superfície vermelha aqui, meia marrom, rosa-marrom, né? É a superfície constante. Essa... Né? Então, na direção U, a normal é a U, certo? Então, eu tenho dois segmentos nas direções ortogonais, que são quem? H2dV, que é esse aqui, certo? Vezes H3dW, a componente U. Então, você pega os segmentos de comprimento ortogonais a U e multiplica por A U, você vai ter a componente U do vetor área diferencial. Né? Mesma coisa, na direção V, os segmentos ortogonais, direções 1 e 3. Certo? H1DU vezes H3DW. Na direção W, permutação cíclica, né, pessoal? Pega um deles só e calcula o resto, certo? Direções 1 e 2, DU, DV. Né?
Então, essa é a forma geral do vetorial diferencial. Em muitos casos, duas dessas componentes vão ser nulas. Você vai estar numa superfície coordenada, talvez, certo? Então, a gente vai ver esses casos, né? Forma geral, no sistema XYZ, o d sigma, os H são todos 1, né? Só ver que são de segmentos ortogonais. dy dz, dx dz, dx dy, certo? Por aí vai, né? Então, aqui, só para vocês verem, né? O d sigma componente x, também pode fazer assim para ficar mais fácil, né? D sigma tem uma componente x que é quem? O produto dos comprimentos nas direções ortogonais, dy dz. Né? Na direção y, nas direções ortogonais. Dz, vou botar na ordem cíclica aqui, tá certo? Dz dx. Tá? Embora isso não tenha importância aqui, eu posso botar o que quiser aqui. E d sigma z é dx dy. Né? Em cilíndricas, H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale 1. Vou fazer assim que é melhor. D sigma radial é H2, H3, D φ, dz, R, D φ, vezes dz. Por quê? Porque é o comprimento, esse arcozinho aqui, ó, no plano XY, certo? Vou mostrar melhor aqui. Deixa eu aparecer. Vou botar aqui o plano XY só para mostrar aqui por que é isso aí, né? É isso aqui, certo? É um retângulozinho curvilíneo aqui. R d φ. Não, desculpa, isso aqui está errado. Na direção radial, né? A direção radial é no cilindro, né? Superfície cilíndrica, certo? Então vai dar esse comprimento vezes esse arco aqui. Que dá o d sigma radial. R d φ vezes dz, certo? E d sigma z que dá isso que eu estava dizendo aqui, né? Vai dar esse aqui, ó, esse retângulo curvilíneo que dá R d φ com dr, né? H2, H3 que dá R. Desculpe, H1, H2 que dá R, né? dr dφ. R, dr dφ. Elemento de área em cilíndrica, né? Tá. E em esféricas, vou pegar aqui mesmo, né? Estou lembrando, em esféricas. Olha o espaço aqui. Em esféricas, H1 igual a 1, né? H2 vale quanto? R de θ vale R. H3 vale fator de escala R seno θ, né? Vezes d φ dá o comprimento, certo? Então, você tem d sigma radial H2, H3, R2, seno de θ, dθ, dφ. Certo? Direção do ângulo polar, H1, H3, vou dar R seno θ, dr, né? dφ. E na direção azimutal, que é a terceira, H1, H2, que dá R, dr, dθ, né? Faz sentido isso aqui? Vamos ver aqui, né? Ó, na direção radial, eu estou na esfera, né? Um segmento é uma curva, o outro é outra curva. É isso aqui, ó.
Esse segmento aqui é ângulo varia de dθ, da R dθ, e o outro dá aquela circunferência que está no plano, que é R seno θ vezes dφ. Que dá a direção radial, certo? Na direção do ângulo polar, você está num cone, né? Vou fazer assim, mais ou menos. Mais fácil, né? Aqui é R seno θ, esse arco dφ, o comprimento, e aqui é dr. Vou dar R dr seno θ dφ. Esse aqui. E na direção do azimuth, você tem um semiplano, né? Φ constante. E aqui está a origem. Faz isso aqui, ó. A área é essa aqui, né? R dθ e dr. Ortogonal ao semiplano, que vai dar R dθ dr dθ. Tá? Bom, vamos aproveitar a oportunidade de estar falando de área diferencial. Né? Vamos falar sobre ângulo sólido. Ele surge aqui, nesse momento, quando a gente fala em área, em esférica especificamente. A gente pode falar em ângulo sólido também em cilíndricas, tá? Mas é mais comum. O mesmo conceito pode ser usado em cilíndricas. Tá? Vamos falar só em esféricas. Se tiver necessidade, a gente pode falar sobre cilíndricas. Tá? Ângulo sólido. O que vem a ser isso, né? Bom, vamos entender o que é ângulo plano primeiro. Né? Ângulo plano. O ângulo tradicional que a gente conhece. O que a gente faz, né? Pega duas retas. Né? Essa região entre essas duas retas é o que chama de ângulo plano. Região infinita, porque se essas retas vão para... Quer dizer, eu estou começando aqui na origem, né? Não estou indo para trás, certo? Daqui para lá. Essa área aqui é infinita, né? Mas eu tenho um parâmetro finito para representar essa área infinita, que é um ângulo plano, que é esse ângulozinho aqui. Certo? Se o ângulo entre essa... Se o desvio de uma reta para outra é muito pequeno, isso é um ângulo diferencial, certo? Vou chamar aqui de d-alfa. Né? Eu venho aqui a uma distância r, faço a circunferência que cruza essas duas linhas, certo? E defino uma grandeza finita que não dependa da distância. Né? O que eu faço? Eu pego esse comprimento aqui, que é proporcional a R, que nós sabemos disso, chamado de ds, né? E divido por R. Daí eu defino essa quantidade aqui. Por definição, isso é um ângulo plano em radianos. Então, no plano, basta definir a razão entre um segmento ortogonal à distância radial e a distância radial, você tem um plano. Que é sempre o mesmo. Onde eu pegar, essa razão vai ser constante, certo? Porque o comprimento aumenta com R e R aumenta com R, então dividiu, independente de R. Então, você tem uma quantidade finita. O que mais, né? Figura fechada, ângulo plano total é 2π radianos. Outra coisa que a gente sabe, né? Tá. E no espaço dimensional, como é que eu faço isso? Eu quero definir uma região que está dentro de um canudo, que é a generalização, no espaço dimensional tem um canudo aqui, tá? Aqui está a origem. Aqui, ao invés de ter duas retas, você tem uma região cônica, digamos assim, canudo. Eu quero saber, bom, quem é esse ângulo sólido aqui, certo? Chamado de d ômega, né? Ora, essa área aqui, subtendida por esse canudo, está a uma distância R. Vou botar aqui R, tá certo? Essa área, quem é? É a componente do vetor d sigma, que é o d sigma aqui em esféricas radial. Né?
pega uma região esférica, pega um canudo ali, aquela região todinha, todo aquele facho de luz que ilumina todo o céu, tá certo? Vai ser meio ângulo sólido, né? Aquela faixa cônica. Aquela região infinita pode ser definida em termos de um parâmetro finito, que é o que a gente chama de ângulo sólido, e é inspirado no mesmo conceito de ângulo plano. Ora, eu tenho que definir uma quantidade que seja independente da distância. Só que a distância aumenta com o quadrado de R, certo? Então, eu tenho que dividir por quem? A área dividido por R ao quadrado. Daí eu cancelo. Certo? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho o que a gente chama de ângulo sólido, diferencial. Tá? Ora, quem é de sigma radial, né? Bom, a unidade disso aqui é adimensional, de novo, certo? Esterradiano é o nome que se dá. Ou esfero-radiano, tá certo? Acho que é eco em português, né? Esterradiano ou esfero-radiano, certo? Essa é a unidade, né? Mas não é unidade, é só para dizer que é ângulo sólido, é adimensional. Bom, quem seria o de ômega aqui no caso, né? Quem é o de sigma radial, que a gente acabou de falar aqui? Aqui, ó. R2 seno θ de θ de φ em esféricas. Então, esse aqui vai dar o quê? Seno θ de θ de φ. Então, um ângulo sólido no espaço tridimensional em um ponto cuja coordenada polar seja θ e o ângulo azimutal seja φ, vale seno θ de θ de φ. Um ângulo sólido diferencial para pequenas variações de θ e de φ. Tá? Qual é o ângulo sólido do espaço 3D? Igual a quanto? Tem que variar θ de 0 a π, integrar isso aqui, né? Integrar em θ. E φ varia de 0 a 2π. Eu tenho todo o espaço, certo? Um ângulo sólido do espaço, no caso do plano, é 2π radianos. No caso volumétrico, a gente vai ver aqui quanto é que dá. Né? Se integral aqui dá φ, que dá 2π, certo? Integral do seno é menos cosseno. Né? De 0 a π, que é cosseno de π até 0. Se dá cosseno de 0 dá 1, cosseno de π dá menos 1, 1 menos menos 1 dá 2. 2 vezes 2π, 4π. 4π, esfero radianos. Né? Que é o símbolozinho, SR, certo? 4π, esfero radianos. Não é 2π ao quadrado, certo? 4π. A gente pode pensar, deve ser 2π ao quadrado. Não, é 4π. Tá? Então, esse conceito é interessante, né? A gente, por exemplo, quando fala com antena, né, a gente vê, bom, nesse canudo aqui, tem quanta radiação emitida, certo? Então, a gente vai saber, nesse ângulo sólido, quanta radiação é emitida. Com isso, você pode saber, uma antena lá na cidade, quanto é que está captando aqui nessa palma da minha mão de densidade de potência total. Basta calcular esse canudo aqui, que vem da cidade até aqui, certo? Então, dá para determinar. Então, esse conceito é útil para várias coisas, entre elas, teoria de antenas, né? Etc. Certo? Por exemplo, né? Pega essa função aqui, ó. Pega um campo que varia com o inverso do quadrado da distância, que nem o campo gravitacional, certo? Campo elétrico de uma carga uniforme, né? Vamos para R2. Vamos calcular o fluxo de F no primeiro octante do espaço. Então, a superfície é aquela superfície que delimita um octante. Uma superfície esférica qualquer, certo? Aqui, ó. Então, d sigma, tá,
o raio dessa superfície esférica. Quem é o fluxo, né? Nesse octante aqui. Vou ter aqui 1/8, tá certo? Tem 8 octantes, né? Esse é um deles. Então, integral de sigma escalar F, nessa superfície de raio A, vai dar o campo F em R igual a vale 1 sobre A2, né? Sobre A2, aqui. Vezes ARzinho, né? E o elemento de área, a projeção de F, que é elemento de área na direção radial, que é o produto escalar dessas duas quantidades, vai dar o elemento de área na direção radial, que é aqui, ó. Voltando para cá, tá certo? D sigma R aqui, hein? Vou botar aqui. D sigma radial pode ser escrito assim, ó. R2 de ômega, né? Essa é outra forma de expressar, certo? Em R igual a A, vai dar D sigma R igual a A2 de ômega. Então, ocorre que esse A2 cancela, né? Esse A2 fica só de ômega. Então, fica integral num octante. Um octante é 4π dividido por 8. Esfero radiano, né? Certo? Porque a integral agora se reduziu a integral num ângulo sólido, né? De 0 até o limite desse octante aqui, que é π sobre 2. Então, da π sobre 2 esfero radiano. Esse resultado aí, tá? Por fluxo, né? Dá esse resultado. Certo? π sobre 2. Bom, finalmente a gente tem aí cálculos de integrais em triplas, né? Integrais num volume, né? Você pode ter uma função escalar que pode ser a densidade de carga num volume, carga espacial que ocupa um volume V distribuída com a densidade F. Né? Então, essa quantidade aqui é integral da linha carga total no volume, né? No caso. Eu posso formar também integrais em que F é um vetor, certo? Nunca aparece, nesse caso aqui no nosso espaço geométrico, integrais em que dv seja vetor. Certo? Dv é sempre escalar, no caso. Né? E aí dv é o produto de 3 comprimentos diferenciais no sistema correspondente. Né? E dá essa expressão aqui. Né? Então você tem integrais triplas. Né? Você delimita o seu volume, as variáveis variam de valor mínimo ao máximo, integral nas 3 dimensões. Certo? Então, são essas integrais que a gente vai se deparar eventualmente. Né? Tem muito o que falar aqui, tá certo? Só saber que é integral tripla. Aqui a função varia do jeito que ela variar dentro do volume, né? Você tem que botar a expressão em termos de 3 variáveis, certo? E você tem que calcular essa integral. Geralmente você integra numa variável, fica dependendo das outras variáveis, daí continua a integração até terminar. Certo? Assim que faz. Né? Então, só questão de completar aqui, né? Em cartesianas, dv produz 3 comprimentos, em cilíndricas, H1, H2, H3 dá R, né? dr de φ dz. Em esférica vai dar H1, H2, H3 vai dar R2 sendo θ, dr de θ de φ, ou seja, especificamente em esféricas. Vou botar aqui de novo. Ou, se às vezes é mais conveniente, dá para parametrizar em termos de ângulo sólido, isso aqui vai dar o quê? R2, dr, o resto é um ângulo sólido diferencial de ômega. Certo?
Bom, acabou a integração, né? Agora vamos definir as derivadas, tá certo? A primeira derivada não depende de integral, não, né? Mas as outras sim, tá certo? Primeiro a gente vai começar com a definição de gradiente de uma função. Gradiente tem a generalização da derivada no espaço n-dimensional, né? Especificamente no espaço tridimensional. O gradiente vai dizer para onde a grandeza, em que direção do espaço ela varia mais rapidamente. Tá? Vai dizer a direção é essa aqui. Né? Por exemplo, aqui nessa sala tem um campo de temperatura. Né? Tem uma direção nessa sala em que a temperatura varia mais rapidamente. Porque tem a temperatura do Sol ali batendo, tá certo? Que impõe uma condição de contorno, a temperatura ali. Aqui tem uma sala de ar-condicionado do lado, que impõe essa condição. Aqui tem outra, aqui tem não tem ar-condicionado. Então, depois que você resolve o problema por temperatura, que é uma função dessas variáveis aqui, tá certo? E calcular o gradiente de temperatura, você, tá bom, nesse ponto aqui, a temperatura varia mais rapidamente para lá. Tá? O gradiente vai dessa informação. No caso elétrico, o gradiente tem a ver com a função potencial elétrico, né? E o gradiente do potencial é o campo elétrico. Certo? Então, a gente precisa entender direitinho o que é o gradiente. E vamos entender essa questão, essa interpretação física do gradiente, né? Ou seja, derivar no espaço tridimensional é generalizar usando o gradiente agora, não é mais derivada em relação à variável derivada em relação a mais de uma variável, né? Então, suponha que você tenha duas superfícies próximas, né? S1 e S2. Superfície S1 é F igual a constante. Daí eu venho, vario essa constante de um pouquinho de nada, pego e descubro uma superfície vizinha, S2. Está aqui, ó, as duas superfícies. Eu peguei, uma é a superfície F igual a C, daí variei, seja a pequena quantidade, eu obtive uma vizinha, certo? Vamos pegar um ponto P no espaço e um ponto Q próximo no espaço. Posso pegar, por exemplo, P em S1 e Q em S2. Certo? Eu posso pegar, por exemplo, P e Q sobre S1, bem próximos. Tá? Posso ver essas coisas, certo? Ok? Daqui para cá existe um deslocamento diferencial dl, que em cartesianas nós conhecemos muito bem. Vou apagar aqui. É isso aqui. Tem um negócio errado aqui. Pronto. Então você tem duas superfícies, né? Próximas. Vou exagerar um pouquinho aqui, tá? Eu peguei um ponto P. Aqui. Certo? Essa superfície por exemplo, peguei esses dois pontos, né? F igual a C e F igual a C. F igual a C e F igual a C mais um pequeno incremento, né? Ou seja, na verdade, a função varia de df daqui para cá, certo? É C, depois C mais C df, né? Então, se eu estiver num ponto P, né, vem de P para Q, que dá um dl, vamos fazer em cartesianos primeiro, certo? dl tem 3 componentes, né? Então, a pergunta, quanto é que é essa variação de F? Quando eu vai de P para Q, né? F de Q menos F de P dá quanto? Certo? Dá df, certo? Mas tá bom. Mas se os incrementos são dx, dy, dz, quem é essa variação?
Se fosse em uma dimensão, se fosse x variando de dx só, né? O f no ponto Q, que é só na dimensão x, tá? Menos f no ponto P, seria quanto? Vocês sabem? Se eu conheço f, conheço as derivadas de f, quanto é que dá a variação, mais ou menos, de um ponto a outro? Né? Isso aqui é uma posição totalmente doida, tá certo? Eu estou muito próximo. Né? Daqui eu venho para cá. Essa variação, vou botar aqui assim que fica mais fácil. Essa variação aqui dá quanto? A gente lineariza, é isso que a gente faz. Lineariza. Né? A declividade é a derivada de f. Tá? Então isso aqui simplesmente é quem? df dx vezes o incremento dx. Calculou a derivada, multiplica por dx. Mas na verdade é isso. Vamos fazer numericamente. Né? Pega f varia de df, vê quanto é que variou, dx variou de quanto, faz essa razão e estima que a variação em f é essa razão vezes dx. Tá? E se fosse em 3 dimensões, seria qual? Seria o que, não sabe? Quer dizer, é claro que isso aqui é um termo só de uma série de Taylor, né? Tem outros, né? Derivada segunda, né? Dx ao quadrado, mais derivada terceira, 1 sobre n fatorial, etc. Vai dar uma série de Taylor. Mas, se for muito bem próximo, a gente só lineariza, basta isso. É isso que a gente está fazendo. E se fosse em 3 dimensões, daria o quê? O resultado. Isso. Seria derivada. Em cada direção, vezes o incremento em cada direção. Daria df dx. Dx, né? Mas a derivada parcial agora, que depende de 3 variáveis. Df dy. Esse é o primeiro termo, tá? É claro que tem mais termos, mas quanto mais próximo for, que é o que a gente está fazendo, imagina, bem próximo, basta linearizado, você tem um resultado. O que a gente está fazendo aqui? Ele está generalizando o conceito de derivada de uma dimensão para 3 dimensões. Certo? É isso que ele está fazendo. Ora, isso aqui é um produto escalar de 2 vetores. Um é esse vetor que tem essas componentes aqui, ó. Tá? O outro é o vetor que tem essas componentes aqui. Ao invés de escrever 3 termos, a gente vai usar a álgebra vetorial. Vai escrever um termo só. O df é esse vetor que é ax d dx mais ay d dy. Observe que eu estou tendo cuidado de botar os versores do lado esquerdo, tá? E vai ter uma razão para isso. A partir de agora, você sempre fazer isso. Aqui não precisava, mas eu vou fazer sempre, mesmo em cartesiano, eu vou fazer isso. Produto escalar com quem? Aliás, produto escalar não. Primeiro, isso aplicado em F, né? Todo mundo aplicado em F. Então, tem aqui um operador diferencial aplicado em F. Escalar quem? O vetor que tem componente dx, dy, dz que está aqui. Eu já vou botar ele simplificadamente, dl. Tá? Certo? Então, esse é um conceito de derivada em 3 dimensões. Em uma dimensão, a variação é dx, em 3 dimensões, a variação é um vetorzinho de deslocamento diferencial. Isso aqui é um operador derivada, só que é um vetor. Esse operador ele chama de nabla, símbolo, que é essa letra aqui, certo? Nabla. Para que a gente faz essas simbologias todas? Para não ter que escrever 3 termos o tempo todo, certo? Só para isso. Basta botar esse termo sozinho. A gente pode representar de forma mais simples a operação diferencial aí. Então, como é que ficou aqui o df? Em 3 dimensões, a variação de f pode ser calculada como sendo... Eu vou botar primeiro o dl aqui, tá certo? dl, escalar quem? Nabla aplicado a f. Isso aqui é o gradiente... É o vetor gradiente, né? Depois que você aplica um operador diferencial que não tem valor nenhum, certo? Ele só opera sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa, você tem o que a gente chama de gradiente. É o primeiro tipo de operação, gradiente de f. É esse gradiente que tem um significado físico, certo? Ele serve para calcular pequenos incrementos também, certo?
Então, a função varia um pouquinho de nada, as coordenadas da função, as variáveis independentes variam um pouquinho de nada, então a função varia de acordo com essa receitinha. Que nem no caso do dimensional, né? Dimensional é quem? dx vezes df dx. É a mesma coisa, só que aqui a generalização é essa. Passou agora a ser um produto escalar de um vetor de deslocamento com um vetor derivada, que é um vetor gradiente. Certo? Interpretação física do nabla. Tá? Como eu falei, eu posso pegar P e Q onde eu quiser, desde que eles sejam bem próximos. Eu peguei P e Q em superfícies diferentes, não foi? Só para mostrar o meu DF varia de tanto. Suponha que eu pegue P e Q sobre a mesma superfície. Isso aqui é bem próximo, tá, pessoal? Muito próximo mesmo. Eu não estou nem saindo da curva, estou em cima de um plano ainda, certo? Posição próxima quando eu quiser, né? Exagerar aqui, ó, certo? Eu vim daqui para cá, só, certo? Eu estou na superfície plana ainda, né? Qual é a variação de F daqui para cá? Bem próximo. Olha de quanto? Quanto é que vale F? Constante, né? Se eu estou na superfície, F varia de quanto? Imagine-se que é o mais próximo possível de P. F aqui vale quanto no ponto P? Vale C. E no ponto bem próximo dele, vale quanto? C. Se eu for para longe, é claro que eu vou sair da superfície. Se estiver bem próximo, estou na superfície. Então, DF vale 0. Certo? Então, P e Q sobre S1 DF dá 0. Né? Ou seja, nesse caso, para um deslocamento DL ao longo, no plano tangente à superfície, é isso que ele fez, né? Eu fiz um plano tangente aqui, nesse plano tangente, praticamente, F não variou, esse produto escalar dá 0. Qualquer que seja DL, de forma que eu fique sempre tangente à superfície. Qualquer que seja ele. Ora, isso aqui tem uma direção e sentido bem definido, certo? Eu tenho F, tenho um ponto de espaço com a curva derivada e naquele ponto XYZ. Daí dá um número. É um vetor que aponta o sentido fixo. Quer dizer que isso aqui é ortogonal à superfície F igual a C. Então, gradiente de F é ortogonal à superfície F igual a C. Tá? Primeira propriedade, né? Gradiente de F sempre aponta no sentido, na direção normal à superfície F igual a C. Então, veja bem, se você tem uma função de 3 variáveis, F igual a X mais Y mais Z. Isso aqui não é nada, certo? No espaço dimensional. Você não sabe o que é. Não é superfície, não é caminho, não é nada. F igual a 1 é um plano. Certo? Então, o gradiente de F, né, num ponto qualquer em que F igual a 1, é um vetor normal a esse plano. F igual a X mais Z não quer dizer nada, só vai ser uma figura geométrica se você fixar uma relação de coordenadas. Aqui não tem essa relação, ela está livre. X, Y, Z pode ser o que quiser, tá certo? Aqui não, F igual a 1, daí eu defini a superfície. Né? Pronto, aí eu quero calcular a normal superfície, calculo o gradiente de F em F igual a 1. Deixa eu calcular normal. Né? O que mais? Se eu pego... Então, veja. Eu vou exagerar de novo aqui, tá certo? O gradiente está nessa direção, né? Ortogonal às superfícies F constantes, certo? Estou indo na direção normal aqui. Tá? Eu tenho vários DLs que eu posso pegar, né? De P para Q de novo. Tá? Posso pegar esse DL aqui. Posso pegar esse. Sempre a variação é DF igual a DC. Tá? Daqui para cá, a variação da DC. Posso pegar essa direção, mas tem a direção mínima, que é essa aqui, ao longo do gradiente. A distância é mínima, né? Essa distância aqui é a mínima distância.
Quando eu pego o DL e boto na direção do gradiente, eu obtenho a menor distância. Produto escalar, o DF vai dar produto escalar de DL com gradiente, mas nesse caso, é módulo disso, vezes módulo disso, cosseno de zero, final. Então, tem aqui que o DF é igual ao módulo do gradiente, DL mínimo. Ou seja, o módulo gradiente quer dizer o quê? DF, DL mínimo. Máxima taxa de variação de F no ponto considerado. Né? Então, a máxima taxa de variação é ao longo da direção do gradiente. Essa é a direção que vai dar a variação mais rápida. Né? E o gradiente de F, ora, se descer é positivo, o gradiente está para o lado que está aumentando. Certo? Então, o sentido, né, de aumento da função F, máximo aumento. Né? Exemplo, vou calcular aqui. O gradiente serve para, entre outras coisas, calcular a direção normal a uma superfície. Certo? Vou fazer esse exemplo aqui. Vamos pegar essa função aqui, que não é nada ainda, né? Okay? Tem essa função aí, né? Não é nada, é só uma função, soma dos quadrados de x, y, z. Bom, vamos definir uma superfície. F igual a 1. Bom, F igual a 1 é o quê? I sobre A ao quadrado, mais Y sobre B ao quadrado, mais E sobre C ao quadrado, é igual a 1. A superfície é essa? É um elipsoide, né? Elipsoide. Semi-eixos A, B e C. Está aqui dentro. Elipsoidezinho aí. Estou mostrando aqui na direção X é A, semi-eixo, na direção Y é B, na direção Z é C. Certo? O que ele fez aqui? Alguma coisa. Ficou diferente de repente. Bom, a pergunta é essa. Quem é a direção normal à superfície do elipsoide? Bom, então vamos ver como é que a gente faz isso usando o gradiente, né? Se eu calcular o gradiente de F, e aí eu tenho que dizer, bom, em que superfície, né? Bom, eu calculo o gradiente de forma geral, depois faço F igual a 1. Não é gradiente disso aqui não, viu, pessoal? Gradiente disso aqui. Ó. Gradiente disso aqui vai ser uma função qualquer, e eu tenho que impor F igual a 1, certo? Por exemplo, F igual a 1, eu posso expressar Z em função de XY aqui, certo? F igual a 1 vai dar Z igual a mais ou menos C, depende, né? Porque passa para lá 1 menos x sobre A ao quadrado, menos y sobre B ao quadrado, raiz quadrada, e eu posso estar a raiz positiva ou negativa. Então vai estar mais ou menos. Tá? Isso aí é F igual a 1, tá certo? Por que mais ou menos? Né? Porque eu tenho duas situações aqui. Z positivo, eu tenho lá de cá, e Z negativo tem a parte de baixo. Né? Tem a superfície Z igual a mais 1 raiz quadrada, e a outra Z igual a menos 1 menos raiz quadrada. Menos raiz quadrada. Tudo bem, então vamos calcular o gradiente, e especificamente em F igual a 1. Gradiente aqui vai dar o quê? Derivada de x2 dá 2x, né? Derivada de y2 dá 2y, então vai dar algo assim, né? 2
Daí você tem esse vetor aqui, x sobre A2, né? Mais y... x, cara. Mais y sobre B2 a y, mais z sobre C2 a z. Só que isso é um vetor, tá certo? Ele não está... ele é ortogonal às superfícies F igual a C. Né? Uma dessas superfícies é essa específica F igual a 1. Tá? Então, em F igual a 1, bom, aí bota o Z em função de XY. Tá? Aí eu estou em cima da superfície. Tá? Eu tenho aqui em F igual a 1, né? Isso vai dar essa expressão grande aqui, tá certo? 2 x sobre A2AX mais y sobre B2AY, né? E aí você tem aqui o Z, né, sobre C2. Faltou C aqui, né, pessoal? Z igual a C, né? Z igual a C existe, certo? Z2 sobre C2, da raiz quadrada da Z igual a C. Pronto. Então, Z sobre C2 vai dar C aqui, mais ou menos C. Né? Isso é uma solução em cima, uma solução embaixo, certo? Daí tem essa raiz quadrada. Pronto, agora tem um gradiente em F igual a 1, certo? É menos, né? Menos. B ao quadrado, certo? Pronto, eu tenho agora esse vetor chamado de 1 mais menos, vou botar assim, certo? Que é o gradiente em F igual a 1, que deu isso aqui, né? Isso aqui vezes 2. Pronto. Dessa expressão. Obviamente, eu vou ter um lado de cima, eu vou botar assim, fazer 3 dimensões, que dá o elipsoide, certo? Uma solução dessas aqui o mais é essa aqui, certo? E ao menos é essa aqui, né? Aonde for o ponto XY. Você vai no ponto XY, satisfaz a equação, calcula mais ou menos, você pode calcular a normal. E tem outra solução, que é a solução menos o mais que está aqui dentro, certo? Também. Tem outra normal. Tem o quê? Ah, não, é mais ou menos C sobre C2, então é sobre C aqui, tá errado. Tá tudo errado aqui. Mais a Z sobre C, né? C2 e C em cima dá 1 sobre C, tá? Tá tudo dimensionalmente correto aqui, na dimensão de 1 sobre o comprimento, tá certo? Então você tem a solução mais e tem menos o mais aqui, certo? Outra possibilidade, né? A normal para dentro pode ser usada também por alguma razão, menos ou menos. Se você quer calcular o versor U, você tem que pegar o U e dividir pelo módulo, né? Daí você tem o versor, certo? Aí você achou a normal superfície usando o gradiente. Ok? Bom, para concluir, nós temos agora a generalização do operador nabla, né? O operador nabla, ele foi escrito aqui em cartesiana, né? Botei assim, tá? Vamos observar mais umas características do operador, tá certo? Primeira, isso aqui são comprimentos, né? Em cartesiano. Dimensão física do nabla é o quê? 1 sobre comprimento. Né? E na derivada normal, se for um espaço geométrico unidimensional, é 1 sobre comprimento. Aqui também, sobre comprimento. O que aparece aqui, embaixo, é o diferencial na direção correspondente.
certo? Comprimento diferencial na direção X, comprimento diferencial na direção Y, comprimento diferencial na direção Z. E isso me permite definir o operador nabla em qualquer sistema, certo? No sistema UVW, né, o nabla teria o que de expressão? U seria quem? DLU, que é H1DU. Comprimento diferencial na direção U. Mais AV sobre derivada em relação ao comprimento, né? Que dá H2 dV mais a W derivada, e aparece aqui H3 dW. Essa é a forma que é derivada parcial, né? Outra W, eu errado aqui, peraí. Dv, isso aqui é DDW, certo? Essa é a forma geral do nabla em qualquer sistema de coordenadas. Daí você tem, nos três sistemas que a gente trabalha, né, cartesianas, cilíndricas, dr, r de φ, dz, e esféricas, dr, r de θ, r seno θ de φ. Né? Agora, nunca esqueçam disso, né? Os operadores têm de ficar, os versores têm de ficar à esquerda dos operadores. Porque, se eu botar no lado direito, essa derivada tem que atuar sobre o versor também. Nunca coloquem os versores do lado direito. Só em cartesiano que pode, certo? Mas não nos outros sistemas. Em cartesianas, os versores não dependem das coordenadas. Em cilíndricas, eles dependem, nem todos, o AZ não depende, mas o AR depende de φ, o Aφ depende de φ, certo? Então, toda vez que tiver um versor do lado direito, ele aparecer por alguma razão, ele tem que ser derivado, não pode passar direto. Tem que olhar se ele depende da coordenada e fazer a derivada. A gente vai fazer isso. Isso a gente vai ver melhor na próxima aula, certo? Ok, pessoal, acho que a gente para por aqui hoje. Tá bom?